and gentlemen, Rion, it off and up and from Goiás, Brasil, if off and Pikachu, Pokémon do Cerrado, if on and pesando 100 quilos em cada perna, it's Macho Tadeu Pikachu! It's time! Who é Pikachu? Who é Pikachu? Who é Pikachu? Who é Pikachu? Galera! Vou ter que fazer de novo, porra. Sem palma não tem graça. Pessoal, boa tarde. Vamos lá. Vamos fazer alguma coisa aqui. O controle tá de lá? Tá. Isso, tampa tudo. Meus queridos, pega a sua apostilinha aí. Página 9, não é isso? Isso. Rapaz, minha cara bonita ali, hein? O que é aquilo? Ó. Vamos lá. Minha mulher tá aí, cara. Vamos lá. Meus queridos, então... Ô, Luizão, marcando o tempo aí. Seguinte. Aqui agora é mata-mata, né? É 22 exercícios em 30 minutos. Presta atenção aqui. Nosso objetivo aqui são dois. O primeiro é o que o Evandro fala. O objetivo aqui é você cair sua ficha. Primeiro, que você tem que estudar para valer. Se você está estudando certo, se está estudando errado. Então, o que acontece? Sua prova é daqui 3 semanas, não é isso? Então, o que nós vamos fazer? O que a gente está tentando fazer? Nós vamos te mostrar aqui algumas questões do CESP, a forma de abordagem dele, e já vamos te direcionar o seu estudo para essas próximas 3 semanas, certo? Então, por exemplo, não está aí na sua apostila 2 tópicos. A Lei 10.460, o Estatuto do Servidor Público, certo? E a Lei Orgânica da Polícia Civil. Então, eu já vou te dar, como diz o outro, o bizu dessas 2 leis, o que você tem que focar mais. 10.460, provimento e vacância. Se cair só uma questão de 10.460, provimento e vacância. Se cair uma segunda, que às vezes acontece por ser o assunto de agentes públicos, aí você vai ter que verificar a questão lá do processo administrativo disciplinar, tá? Aquela questão da demissão, da sindicância. Anotou? Beleza, posso passar para frente? Sua ficha não caiu, tá vendo? Então vamos lá, primeira coisa, anota aí, a Lei 10.460, que você vai estudar em casa. É o Estatuto do Servidor Civil. Então, primeira questão, se cair uma questão, o que tende a cair mais? Provimento e vacância, certo? Que negócio de reintegração, recondução, lembra? Readaptação, tá. Se cair uma segunda questão, regime disciplinar. É só você olhar lá no seu apostila onde é que está o regime disciplinar, provimento e vacância. Beleza? Lembrando que a 10.460 ela é maior do que o Código Penal, ela tem quase 400 artigos. Então, foca nisso daí, que isso aí é o principal, costuma cair mais. Da Lei Orgânica da Polícia Civil, que normalmente cai só uma quando ele pede, eu peço para vocês dar uma atenção especial quando ele fala do Conselho Superior da Polícia Civil, as atribuições do Conselho, tá? Dá uma olhadinha também nisso aí, beleza? Então, isso aí você vai estudar em casa, nós não vamos ver aqui hoje. Vamos para o constitucional, então. Primeira coisa que a gente tem que saber, meu querido, os blocos constitucionais. A Constituição, se eu for dividir ela em assunto, basicamente eu tenho 3 assuntos. Separação dos poderes. Quais são os 3 poderes? Executivo. Beleza. A organização do Estado. Como é que se organiza o Estado brasileiro? Nós somos uma república ou uma monarquia? Nós somos um Estado unitário ou uma federação? Ah, tá. Nosso regime de governo o sistema de governo é presidencialismo ou parlamentarismo? As 2 últimas provas da Polícia Civil caiu sobre presidencialismo e parlamentarismo. Inclusive, caiu a mesma questão com a linguagem diferente. Depois você pesquisa para você ver. Tá? Todas as 2 caiu sobre presidencialismo e parlamentarismo. Só que era uma outra banca. Era a UEG, né? E os direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, o Thales vai... Logo que eu terminar a minha parte, ele entra com ela. Então, a minha missão aqui hoje é separação dos poderes e... organização do Estado, certo? Tranquilo? Então, vamos começar com a separação dos poderes, então. Tá. Questão do CESP desse ano.
A Constituição Federal adota o sistema de freios e contrapesos ou de controle do poder pelo poder, ao dispor que, embora independentes, os poderes são harmônicos entre si. O princípio da separação dos poderes é a cláusula pétrea, certo ou errado? Bem, aí ele já falou das... Aqui eu tinha que saber sobre cláusula pétrea. Bem, sistema de freios e contrapesos, ele pode vir também como sistema check and balance, não é isso? O que acontece? Isso aí foi idealizado por Montesquieu, né, em 1747, naquele livro O Espírito das Leis. E a maioria dos países do mundo adota esse sistema, onde um poder controla o outro, um poder também tem que ser harmônico com o outro, não é isso? Então vamos dar só um exemplo do sistema de freios e contrapesos. STF é qual poder? Qual que é o poder do STF, gente? Tá, quem indica ministro do STF? Presidente é qual poder? E quem que vai fazer a sabatina? Quem que vai autorizar? Quem? Então, você viu? Um membro do Poder Judiciário vai ser indicado pelo Executivo, mas tem que ser autorizado pelo Legislativo. Isso é sistema check and balance. Ou seja, o poder não tem autonomia de fazer do jeito que ele quer. Um controla o outro. Beleza? Matou? Fechou? Então, muita atenção nisso daí. Então, ele pode vir como freios e contrapesos ou sistema check and balance. Certo? Opa, empolgou. Bem, questão da Polícia Federal, sobre o Poder Executivo. Então, vamos lá. Como são irrenunciáveis, todas as atribuições privativas do Presidente da República, previstas no texto constitucional, não podem ser delegadas a outrem, certo ou errado? Na sua apostila aí, está falando direitinho quais são os casos, não é isso? Isso aí está previsto no artigo 84. O Presidente da República, ele tem 3 atribuições que ele pode delegar para 3 autoridades públicas, não é isso? Ministro do Estado, quem mais? Advogado-geral da União e o... Isso, procurador-geral, exatamente. Então, essa daqui está errada. Então, lembrando, gente, uma coisa é atribuição privativa, outra coisa é uma atribuição exclusiva, não é isso? A atribuição exclusiva, ela não é delegável. É quando a Constituição, no artigo 144, fala que as funções lá, né, de polícia judiciária, de polícia judiciária são exclusivas, não tem como delegar, não é isso? Agora aqui, ó, quando ele fala que é privativo, a princípio é só o presidente, mas em alguns casos excepcionais, ele vai poder fazer a delegação, correto? Outra do Poder Executivo. A comutação de penas é de competência privativa do presidente, com caráter amplamente discricionário, sendo limitada apenas por vedações decorrentes da Constituição, certo ou errado? Certo? Beleza. O que é comutação de pena, gente? O que é comutação de pena? Eu vou mudar. Comutar, vamos fazer. A comutação é uma mudança, não é isso? Ele vai mudar a pena, ou de pena, dependendo do caso, até isentado de pena. Mas o que acontece aqui? É de competência privativa do presidente? É privativo. Apesar de ser delegável, é privativo, é ou não é? Tá certinho. Caráter amplamente discricionário, ou seja, o presidente tem amplo poder de fazer aquela comutação sem interferência de outros poderes, sendo limitado apenas pelas vedações decorrentes da Constituição. O que quer dizer isso? Quer dizer que não pode ter lei que venha a limitar esse poder de comutar penas, dado ao presidente. As únicas limitações vão estar onde? Na Constituição. Isso aqui tem um entendimento do STF em cima disso daqui, tá? Por isso que o CESP cobrou. Então, muito atento. CESP tem uma característica interessante. Ao mesmo tempo que ele tem questões bem complexas, às vezes ele tem aquelas questões assim que é muito lógica, de tanto você ver a complexidade da coisa, você fala, não, isso aqui está errado, cuidado. Vou te mostrar algumas aqui. Então, você tem que estar seguro do que você está estudando. Bem, volta. Estou barbeirando esse bichinho aqui. Volta. Não quer voltar, ué? Puxa ré, né? Puxa ré na sua orelha, menino. Ai, ai. Mais uma sobre o Poder Executivo, né? Meus queridos, você pode observar, prova de polícia do CESP. Poder Executivo sempre está caindo, artigo 84, 85, 86, atribuições do presidente, responsabilidades do presidente. Basta você pegar as últimas provas da Polícia Federal, por exemplo. Artigo 144, ele está em todas, apesar de que no seu edital ele fala que cai só para a gente, não é isso? E no que diz respeito aos direitos fundamentais, seja o artigo 5º ou 12, sempre vem caindo.
Se você me perguntar, professor, me dá uma dica aí, o que é certeza que cai? Direito fundamental vai cair, para o agente o 144 vai cair, e poder executivo você pode ir de olho fechado que vai cair. Processo legislativo também raramente deixa de cair. Então, a gente elaborou esse material com base nisso, o que tende a cair mais, e para você ver como o CESP aborda. Beleza? Então, ó, direitos fundamentais, 144, do 84 até o 86. Isso aí você pode estudar em casa de novo tudo, meu querido. É batata. E algumas coisas do poder legislativo e processo legislativo que a gente ainda vai falar. Olha lá. No caso de o presidente da República vir a praticar ilícitos penais, civis ou tributários, durante a vigência de seu mandato, sem qualquer relação com a função presidencial, ele não poderá ser responsabilizado, haja vista a imunidade presidencial, que implica a suspensão do curso da prescrição relacionada a esses ilícitos, enquanto durar o mandato. Certo ou errado? Por que está errado? São só o quê? Ilícitos penais. A Constituição não fala, por exemplo, ilícito tributário em momento algum do presidente da República, não é isso? Então, muito cuidado com os detalhes. Ali, ó, bastava você saber o que? A letra da lei, não é? Bastava você saber o que está lá descrito entre o artigo 85 e 86. Correto? Bem, mais uma aí, Polícia Civil do Pernambuco. A decisão do Senado que absolve ou condena o presidente da República em processo pela prática de crime de responsabilidade não pode ser reformada pelo Poder Judiciário. Certo ou errado? Meu querido, beleza. Então por que entraram com recurso lá no STF sobre aquela questão da Dilma não ter os seus direitos suspensos por 8 anos? Está entendendo o que eu estou perguntando? O Senado acabou de julgar a nossa ex-presidente, sim ou não? Ela foi condenada, sim ou não? Só que aí entraram com recurso lá no Supremo falando que foi errado, porque ela, além de ter sido afastada do cargo, ela deveria ter tido seus direitos políticos suspensos por 8 anos, o que não aconteceu. E aí, diante dessa questão, está certo ou está errado? Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é a regra, você tem que observar a regra. Qual que é a regra? Uma vez que o Senado julgou, naquele parâmetro de julgamento de foro privilegiado do presidente, ele dá coisa julgada, não tem recurso mais. O que eles estão questionando é um erro formal no julgamento. Então, a qualquer momento eu posso questionar a legalidade de atos da administração pública, sim ou não? Quanto à legalidade, a qualquer momento eu posso. Mas e o mérito da questão? Pode ser? Você entendeu aqui a questão? O que eles estão verificando é o mérito. Por que não condenaram ela à suspensão dos 8 anos? Mas quanto à legalidade, o Senado já deu o parecer, pronto, acabou, ele não vai ser questionado. Tudo bem? Bem, resuminho aqui das diferenças aqui do poder legislativo. Então, o poder legislativo federal, ele é bicameral, não é isso? Principais diferenças que você tem que saber aqui, cara, o aluno se enrola muito, por quê? Porque a Constituição, ali por volta do artigo 46, ele vai falar atribuições do Congresso, atribuições da Câmara, atribuições do Congresso que precisa de sanção do presidente, atribuições do Congresso que não precisa de sanção do presidente, atribuições da Câmara e atribuições do Senado, não é isso? Aí a galera se enrosca tudo nisso daí. Então, primeira coisa, quando eu falo que é o Congresso, são as duas casas reunidas, sim ou não? Que ele fala que se não houver disposição em contrário, ele vai resolver por maioria absoluta, correto? Aí eu tenho que fazer a diferença aqui, ó, entre Senado e Câmara. Bem, olha lá, as principais diferenças. O senador ele tem que ter no mínimo quantos anos? Lá o deputado tem que ter quanto? No mínimo 21. O mandato do senador são de quantos anos? 8, com direito à reeleição, não é? Por isso que tem alguns parlamentares aí que desde que você entende por gente, tá lá e não sai. Não é? É 8 anos como senador aí... Ele ganha uma reeleição mais 8, já deu 16, aí não pode ser senador de novo, ele se elege a deputado federal e vai ficando, né? Bem, o Senado representa as unidades da... E você sabe que cada unidade da federação tem quantos senadores? Quantos? 3 senadores. Bem, já a Câmara dos Deputados representa quem? O povo. Aí, em vez de eu ter 3, eu vou ter de 8 a 70. O Senado, sistema majoritário, não é isso? Ou seja, sempre aquele que tiver maior votação vai ser eleito. E na Câmara eu tenho um sistema proporcional. Correto? Tudo bem? Relembrado isso aí? Tá.
Outro detalhe também que de vez em quando a gente está vendo que o CESP está fazendo, principalmente em prova de tribunal, e acaba que pode cobrar para vocês. Ele mistura as competências do artigo 84 do presidente com as competências lá do Congresso, do Poder Legislativo. Então, você tem que ter muito bem definido na sua mente o que é atribuição do presidente, o que é atribuição do presidente da República. Ele tem dois papéis. Ele é chefe de quê? Chefe de Estado e chefe de... Então, ou seja, aqueles assuntos que dizem respeito às relações internacionais, via de regra, ele tem que ser referendado pelo Congresso, não é isso? Para ter validade aqui no nosso ordenamento jurídico. E, ao mesmo tempo, ele é aquele que governa aqui, internamente. Então, olha só, conforme a Constituição, é atribuição privativa do presidente da República resolver definitivamente sobre tratados internacionais que acarretem encargos ao patrimônio nacional. Letra B, extinguir cargos públicos vagos mediante decreto. Letra C, autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União. Apreciar atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão e convocar plebiscito. Qual que é a correta ali? Letra B. Por vários motivos. Primeiro, que você já deve ter estudado igual um doido, que é uma das atribuições que o presidente pode delegar, não é isso? E ele pode dispor, não precisa de lei, ele pode dispor mediante, ou seja, ele não precisa do legislativo para tomar aquela decisão. Beleza? Tranquilo? Imunidades parlamentares. Imunidade material. É na esfera penal e na esfera civil. Por força do artigo 53 caput, a Constituição Federal. Olha lá, ó. Os deputados, senadores são invioláveis civil e... Tem outra esfera ali? É só a esfera penal e... Por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Essa imunidade alcança qualquer tipo de manifestação do pensamento no exercício da função, em ofício ou próprio ofício, dentro ou fora do... Mas na função de parlamentar. Então, o que o CESP cobrou aqui, ó? Esse ano. A imunidade material conferida aos parlamentares não alcança a área administrativa, certo ou errado? Certo ou errado, gente? Não, o gabarito aí está errado, certo aí. Está errado. Aqui ele não acabou de falar, ó. Olha lá, não é na esfera civil e penal, sim ou não? Meu querido, parlamentar não pode responder quando ele fere o código de ética, porque a gente fala que ele feriu o decoro parlamentar, sim ou não? Quando ele fere decoro parlamentar, ele está cometendo uma infração administrativa. Se ele comete uma infração administrativa, ele vai ser processado até pela própria casa. Correto? Todo mundo entendeu essa? Corrigiu aí? Tranquilo? Tá falso mesmo? Parabéns. Então, até errando eu faço certo, hein, cara? Massa. Então, vamos lá. Imunidade processual, prevista no artigo 53, parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação. O que é a diplomação? Que diplomação é o quê? Eu queria agradecer só a presença do meu amigo Marquinhos Marquidei aqui. Ei, Marquinhos Marquidei. Olha só. Eu passo o bisu do Marquidei para os meninos, não. Meu querido, a diplomação é quando é reconhecido que ele ganha, pela justiça eleitoral, que ele ganhou a eleição, não é isso? Aí ele já começa a ter as imunidades, olha lá, ó. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, que a gente grifou lá, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá até decisão final fazer o quê? Sustar o andamento da ação, ou seja, ele não vai ser preso, né, enquanto ele estiver no mandato, em regra. Aqui é de cá, né? As comissões, não só o CESP, mas várias desses concursos de polícia, pode ver que ele tem cobrado muito sobre o quê? Aliás, concurso como um todo, o capítulo das comissões vai falar sobre a CPI, não é isso? Tranquilo? Então, olha lá. As comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios às autoridades judiciais, certo? Sim ou não? Isso aqui caiu, por exemplo, o agente prisional aqui de Goiás, né? Caiu, para que mais caiu? Vira e mexe, a gente pega a prova que ele pergunta justamente sobre essa questão aí, ó, né, dos poderes de investigação. Beleza. Só podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.
em conjunto, certo ou errado? Isso aqui é uma comissão mista, né? Então ela pode ser, a CPI pode ser formada só de deputado, pode ser formada só de senadores, ou ela pode ser uma comissão mista, correto? Tranquilo? Processo legislativo. Compete ao presidente da República o esclarecimento em que consiste a contrariedade ao interesse público no veto político a projeto de lei aprovado pelo Congresso. Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Então, quando o presidente ele veta um projeto de lei que aquele veto vai contra o interesse público, ele vai ter que motivar, ele vai ter que explicar o porquê que ele vetou, não é isso? Princípio da motivação. São consideradas cláusulas pétreas da Constituição, dentre outras, a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, não se admitido emenda constitucional que tende a aboli-la. Certo ou errado? Qual que está faltando ali? São 4 cláusulas pétreas: forma federativa, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, o que mais? Direitos individuais. Isto. Então tá, então já foi. Agora vamos para o Poder Judiciário. Presta atenção aqui. Como nós não vamos fazer uma prova de tribunal, dificilmente ele vai entrar dentro de uma dessas justiças específicas aqui, como justiça eleitoral, como a justiça do trabalho, a justiça militar. O que normalmente se cobra, meus queridos? São aqueles primeiros artigos que estão lá falando dos órgãos, né, do Poder Judiciário. Vai falar um pouquinho sobre as prerrogativas dos juízes, ele vai falar sobre o 5º constitucional, talvez ele cobre STF ou CNJ. Então, como não é uma prova específica do Poder Judiciário, não é uma prova de tribunal, quando vem esse item aqui do Poder Judiciário, o que vai acontecer? Ele vai te perguntar sobre aquela parte inicial ali do Poder Judiciário. Se não me engano, ele começa no artigo 96, ali, por volta do artigo 100 já é o STF, e logo em seguida ele fala sobre o CNJ. O que você tem que focar nos seus estudos para o Poder Judiciário seria essa parte. Ah, professor, mas lá no edital tem tudo. É claro, a gente vai ter que ler tudo, mas o que você tem que focar? É essa parte inicial. Tanto é que foi o que caiu na última prova, tá? Da Polícia Civil aqui. Caiu sobre aquelas as funções institucionais do Poder Judiciário, as prerrogativas, né? Bem, então tá aí, só lembrando, o órgão, todos os órgãos são jurisdicionais, não é isso? Todos julgam de alguma forma, tem prerrogativa para isso, exceto quem? Só o CNJ que não julga, não é isso? O CNJ é um órgão administrativo, ele cuida basicamente da administração do Poder Judiciário, questão, né? Do aumento de processos, volume de processos, e lá dentro eu tenho uma corregedoria pela qual eles vão apurar aí a conduta dos magistrados. Então, basicamente, o que o CNJ faz é isso daí. Ele é um órgão de controle interno do Poder Judiciário. Aí eu te pergunto, justiça, onde é que está ali, por exemplo? Tribunal de Contas, está onde ali? Cadê o Tribunal de Contas? Lá no Poder Judiciário, está lá? Tribunal de Contas é um poder à parte. Ministério Público, está lá? À parte. Justiça Desportiva, está lá? Então, muito cuidado com isso. Essa noção você tem que ter. O que faz parte do Judiciário e o que não faz parte do Poder Judiciário. Tá? Então, olha só. Ô, bichão. Questão 11. O CNJ controla todo o Poder Judiciário brasileiro, sendo o órgão máximo na hierarquia desse poder. Certo ou errado? Gente, quem que é o órgão máximo do Judiciário? O STF. É vedado ao STF exercer controle sobre decisões exaradas pelo CNJ, ou seja, expedidas pelo CNJ, certo ou errado? Gente, quem que é o órgão máximo? Não é o STF? Então ele vai fazer esse controle, né? Vamos lá, com referência à estrutura e ao funcionamento do Poder Judiciário, assinale a opção correta. Você viu que todas as questões aqui são do CESP nos últimos 2 anos. Tá? A maioria aqui é de 2016, percebeu? Qual que é o nosso objetivo com isso? Você vê como ele vai abordar, qual que é a forma como ele aborda. Então, nós já vimos Poder Executivo, Poder Legislativo, agora nós estamos terminando o Poder Judiciário. Quantos minutos eu tenho aí, Luiz? Pode ir? Tranquilo? Ah, então tá bom.
O patrão é o Evandro, eu sou o subpatrão. Vamos lá. Com referência à estrutura e ao funcionamento do Poder Judiciário, assinale a opção correta. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo presidente após a aprovação do Congresso Nacional. Primeiro erro, filho, memoriza uma coisa. Toda vez que o Poder Legislativo tiver que... o presidente indica e o Legislativo vai ter que aprovar, é sempre o Senado, não é o Congresso. É competência do Senado, por exemplo, quando o presidente escolhe presidente do Banco Central, tem que passar pelo Senado, ministro do STF, tem que passar por onde? Normalmente, né, os ministros de tribunais superiores, nomeados pelo presidente, passa por quem? Entendeu? Então, quem tem essa atribuição de aprovar as nomeações do presidente da República não é o Congresso, é quem mesmo? E quem é que normalmente julga crime de responsabilidade? Quem que é? Tranquilo? Beleza? Então, por causa daquela palavrinha ali, o aluno se confunde. Ele colocou Congresso no lugar do Senado. Isso é muito comum do CESP. Então, as atribuições, você tem que ter muito bem definido. Depois você chega em casa, pega as atribuições do Congresso, faz um resuminho. Pega a do Senado, faz um resuminho. E pega o da Câmara, faz um resuminho. É muito fácil. Você vai ver que o artigo que fala das atribuições da Câmara dos Deputados são 4 pequenas atribuições. Que é aquela atribuição de 2/3, autorizar o julgamento do presidente. Fala sobre a sua organização interna, como dispõe a polícia e tudo mais. Basicamente, ele vai falar sobre isso. O Senado é que tem uma série de atribuições, controlar, né, o sistema tributário, a questão quando o governo vai pegar dinheiro emprestado e assim por diante. Então, o que você faz? O que não é da Câmara é do Senado. De repente, você não consegue memorizar. Gente, nós temos que ter estratégia de estudo. O que é isso? Você não vai conseguir memorizar tudo. Quem aqui já fez prova de concurso? Levanta a mão. Pode abaixar. Quem aqui foi para a prova falando, não, agora eu estou tranquilo, eu sei tudo, eu vou chegar lá e arrebentar? Quem? A gente até às vezes tem essa ilusão, né? Sem chance, meu querido. O que é o segredo do sucesso aqui? É cair o que você sabe, sim ou não? Sim ou não? Então, ou seja, vamos supor, metade da matéria você sabe, metade você não sabe. Na prova, cai a metade que você sabe, você vai bem. Aí se cai a outra metade você não sabe, já era. Então, por isso que a gente tem que ter estratégia. Tudo isso que eu estou te passando, você tem que priorizar. Que isso aí é o que tende a cair mais e o que cai mais. Certo? Então, vamos lá. Beleza. Vai dar certo, cara. Letra B, né? É permitido aos servidores do Poder Judiciário cumprir atos de expediente, sendo-lhe vedado realizar atos administrativos. Olha, meu querido, o artigo 37 não fala administração pública de todos os poderes, não é todos os poderes? O Poder Judiciário tem administração pública? Sim ou não? Quando eu tenho lá o presidente do tribunal, ele não administra o tribunal, ele não expede atos administrativos? Então está errado. Letra C, o Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Executivo. São garantidos na magistratura a inamovibilidade, redutibilidade, subsídio e vitalicidade. É essa. Está vendo? Ela caiu daquela parte inicial lá, ó, do Poder Judiciário, o que normalmente cai. Está juntinho, isso aqui, se não me engano, deve estar no artigo 95, 94 fala do 5º constitucional, está tudo ali, ó. Artigo 92, 93, 94, 95, estuda. Anotou, né? Anotou nada, não está nem dando moral para mim, vamos lá. Isso, não anota não. E o último lá, ó. Agora a letra D, está certa? A última, o Tribunal de Contas da União é órgão superior do poder... Certo ou errado? Beleza, olha aqui para mim, presta atenção. A sua prova é aquilo ali, ó. CESP 2016, 5 alternativas. Você viu que, se você analisar, se você usar o princípio de Jack ali, vai dar certinho. Se você pegar uma por uma e fazer a análise em separado, você consegue matar a questão, sim ou não? Caiu alguma coisa de grande complexidade nessa questão? A prova de vocês é isso aí, ó, é esse formato, desse jeitinho, ó. 5 alternativas, 2016, muito clara, só que você tem que ter um certo nível de conhecimento, tem que ter uma boa noção do que é o Poder Judiciário, beleza? Vamos mais uma. Agora vamos para a organização do Estado, que é o último bloco. Beleza. Vamos lá. No presidencialismo brasileiro, a chefia de Estado é exercida pelo presidente da República, enquanto a chefia de governo fica a cargo dos ministros de Estado. O presidente acumula as duas, sim ou não?
Meu querido, na prova da Polícia Civil 2008, caiu. Na prova da Polícia Civil 2013 aqui, caiu. Sistema parlamentarista, presidencialista, tá? Poder, isso aí você vai ver que sempre está caindo. Principalmente por quê? Porque a polícia está dentro do Poder Executivo. Então, o policial tem que ter noção de como funciona o Poder Executivo, certo? 15. O Congresso Nacional poderá editar lei complementar para a fusão de 2 estados em um novo, desde que as populações diretamente interessadas aprovem a fusão mediante plebiscito. Certo ou errado? Como é que eu crio um novo estado? Não é fazendo um plebiscito, depois uma lei complementar, não é isso? Artigo 18 da Constituição. Correto? Bem, então, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estado, territórios federais, Distrito Federal e municípios, todos autônomos no termo da Constituição. Certo ou errado? Território é ente federado? Aí está o erro. E o que é interessante, gente, só para a gente fazer uma análise aqui, até porque direito constitucional pode cair na sua redação, né? Está dentro daquele item da redação. O Brasil tem um sistema curioso, que é diferente de qualquer outro lugar do mundo. Primeiro, porque município é ente federativo, isso só existe no Brasil. Outro detalhe, aqui os serviços básicos, saúde e educação, você vai ver que cai tudo do município, mas o dinheiro fica onde? Na União. Então, aqui, apesar de falar que eles são autônomos e tal, você vai verificar que a Constituição Federal ela dá muito poder para a União, e quem tem que executar as políticas públicas são os municípios. Aí que está o erro. Então, o prefeito tem qualquer problema, o prefeito direto tem que ir lá em Brasília ficar pedindo dinheiro, pedindo para aumentar o orçamento e assim por diante. Tá? Isso aí é só uma questão crítica, que de repente, se cai na sua redação sobre a organização do Estado, acho que é um ponto bacana. Tá. Questão 17. Compete privativamente à União legislar sobre direitos e garantias fundamentais. Tem isso lá, não? Tem isso, gente? Na Constituição? Lá quando ele fala que o que a Constituição tem que legislar? Não tem, não. Cumpre aos municípios explorar serviços locais de gás canalizado, sendo vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Quem que vai explorar gás canalizado? Estado, não é o município. Certo? Volta, opa. Oh, meu Deus. Oh. Aqui, está sozinho, o bicho está vivo. Ó, mais um. Vai dar certo. Aí. Acabou não, faltam os 2 últimos. Não, só, olha isso. Consegue voltar aí, Luiz. É só as 2 últimas. Aí, beleza. É competência concorrente da União e do Distrito Federal legislar sobre a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público do Distrito Federal, dos territórios, cabendo à União, no âmbito dessa legislação concorrente, estabelecer normas de caráter geral. Não existe nenhum artigo na Constituição que legisla concorrentemente a União e o Distrito Federal, tá? É a União, Distrito Federal e quem mais? Os estados. Eu não tenho nenhum artigo que legislam só os 2, concorrentemente. Beleza? Questão 20. Compete aos municípios criar, organizar e suprimir distritos, desde que observada a legislação estadual sobre a matéria. Certo ou errado? Certinho, não é? Você tem que dar uma lida. Detalhe, essa aqui é a parte mais chata do seu edital, ao meu ver. Que ele vai falando, é a atribuição do município, isso, aqui, isso e aquilo. A essência eu coloquei e fiz o resumo aí na sua apostila. O que você tem que saber que é da União, do Estado. Né? Lembrando que o Estado é residual, aquilo que não é de ninguém, o Estado acaba assumindo, não é isso? Está tudo aí no seu material. Os territórios federais, quando criados, elegerão um senador para integrar o Congresso Nacional. Certo ou errado? Meu querido, o território é a unidade da federação? Senador não representa a unidade da federação? Então, como que ele vai ter senador? Beleza? Pessoal, então, dentro daquilo que eu te falei, direciona seus estudos nesses artigos que eu citei, tá? Só para fechar, quer anotar aí? Vamos lá, vou pegar da minha parte aqui. Então, o que é o principal? Anota aí. Artigo 18, que é o da organização político-administrativa, o que fala aqui da separação de Estado, junção, plebiscito, né? O 19, que fala o que é vedado para eles. O 22, que fala lá das atribuições da União, certo? Gente, dos estados é o que eu falei, é residual.
Município, do Estado cai muito sobre gás canalizado, né? Gás canalizado. Da União, material bélico, quem é que vai cuidar disso? Material bélico. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, quem é que cuida? União. Quem é que cuida de qualquer tipo de assunto de matéria nuclear? União. Índio. Essa noção você tem que ter, que se você não tiver, você vai ter que decorar. Se você tentar decorar tudo, você vai ficar doido. Município, problemas locais, sim ou não? Saúde local, que mais? Transporte local, beleza. Distrito Federal, o que eu tenho que saber do Distrito Federal? Estado membro anômalo, ou seja, ele é diferente. As polícias são mantidas pela União, não é isso? Ele é a sede do governo federal, só que ele não tem município, e a Câmara Distrital pode legislar tanto sobre assunto estadual como assunto municipal. O Distrito Federal não tem como fugir disso. Territórios. Territórios têm status de autarquia, são as autarquias territoriais. Por quê? Porque ela não faz suas próprias leis. O território, a princípio, são da União, não é isso? Tranquilo? Separação dos poderes. Do Executivo, já te falei, do 84 ao 86. Legislativo, aquela parte inicial, se não me engano, ele começa no 46, você vai ter que lembrar aí, as atribuições do Senado, da Câmara e do Congresso. Depois você vai ver lá o artigo que fala das comissões, da CPI principalmente. E do processo legislativo, do artigo 59 ao 62. Poder Judiciário, você vai pegar do início dele até o CNJ. Se eu não me engano, é o artigo 102A, 102B. Tudo bem? Deu para dar uma resumida, tranquilo? Nós acabamos de pegar 2 anos de universidade e resumir em 30 minutos. Beleza? Queria chamar aqui o professor Thales para dar continuidade. Cadê ele? Valeu, pessoal. Mais tarde tem mais, cara. Vai, pronto, acabou? Você está fraco demais, cara. Falou? Já foi, cara. Agora detalhe. O pessoal que chegou aqui hoje, quem chegou primeiro vai ganhar um prêmio. Meu amigo, você veio cadê o menino que chegou primeiro aqui? Cadê ele? Cadê? De qual cidade você é, meu querido? Parecida? Não, veio de longe demais, né, cara? Por isso você chegou cedo. Agora vai ter um prêmio para você, pode ficar tranquilo. Eu vou dar mais aula aí. Vocês ficam pressionando o Thales, não vem? Vou começar a entrar na aula do Thales aqui, falar de direito de primeira geração, segunda, terceira. Vamos lá. Cadê o Diego? Diego, pega uma apostila da PM lá para nós. Pede para a Rubem mandar aí para a gente sortear. Agora como é que eu vou sortear? Depois eu vou ver como é que é a numeração das cadeiras, que eu não sei. Diz que é... Calma, cocada, calma. Calma. Aquela tá contada para os meninos aqui. É para os professores, os meninos da Alfacom. Vamos lá. Alô, alô. Ô, Tadeu, queria te dar os parabéns no negócio, cara. Posso dar? Fica à vontade. Olha só que bacana. Eu tenho duas... A gente é sempre perceptivo, né? Eu tenho 2 experiências legais que são muito prazerosas na minha vida, até porque as limitações estão aqui, né? Dentro da cabeça da gente. Às vezes a gente tem limitação física, mas a limitação está aqui. O que eu estava reparando aqui? Eu lá em Cascavel, eu tenho o Zeng. Então vocês acham que a vida de vocês é difícil, cara? Desse cara, ele é muito foda, ele é nosso herói, cara. Ele é meu amigo do Lustosa. Ele está com a gente há quanto tempo? 4 anos que ele está com a gente. Ele só tem 2 probleminhas. Ele era chinês. Ele é chinês ainda, era não, né? Se naturalizou brasileiro, só que você imagina, até o Thales vai dar princípios da nacionalidade para vocês, se não me engano. Você imagina um chinês tentando aprender o português, começando por aí. E aí aprender o português e aprender a forma de escrever o português. E aprender a forma de se comunicar e Constituição Federal, Direito Administrativo, aquele gama de lei. Então,
em outra língua, já fudeu tudo. E é muito diferente a língua nativa dele da nossa. Só que ele tem mais uma dificuldade que a gente ajuda muito. Ele é PNE, portador de necessidades especiais. Ele é cego, completamente cego. E ele assiste, cara, é mó barato. E assim, ninguém tem pena não, porra, porque não, é um sentimento ruim, não é isso. A gente dá muito valor e a gente às vezes fica com vergonha, porque quando a gente encontra ele, que a gente tá cansado, a gente olha o Zen e fala, opa, segura e fica firme. Ninguém fica cansado por causa dele, porque ele é nosso herói. E ele me abraça e fala, você é meu herói. Eu falo, caralho, então fudeu, um herói e o outro herói, eu te amo, ele eu também te amo. Quem olha de longe fica estranho, né, cara? E em São Paulo, o Tchê tá lá dentro, a gente até postou, cara, muito bacana, a primeira colocada da região do que fez INSS em São Paulo, que fez 101 pontos, é nossa aluna lá de São Paulo. Ela também é portadora de necessidades especiais, ela é cega. E o marido dela também é. Você até postou, né? Você até postou ela. Postei ela. O marido dela também é e passou no TJ de São Paulo. E eles não reclamam de professor. A única coisa que eles falam é assim, Evandro, posso trocar de sala? Eu falo, por quê? Porque esse professor usa muito quadro. Ele é muito bom. Só que eu preciso ouvir. E eu preciso de professor que se comunica mais. Você pode me trocar? A gente troca ela de sala. Então, é uma luta. Você imagina? A gente fica tendo que trocar ela de sala. Mas foi a primeira colocada do INSS com 101 pontos. Alguém fez INSS aqui? Tá. Ela fez 101 pontos, 120. Vocês conseguem entender o que é isso? A menina dá muito orgulho. E eu estava vendo um colega aqui, como é que é o seu nome? Fábio. O Fábio. Eu percebi de longe, você é portador de necessidades especiais também. Isso é muito bacana, Fábio. Evandro, o Fábio, em 2006, eu passei no concurso da AGAMP, que é a área administrativa do Estado, eu fui para a Polícia Civil. O Fábio passou junto. O Fábio depois passou para a saúde. Você está na saúde ainda, Fabinho? Ele já passou em 2 concursos, já é concursado. Show de bola. Ó, pode contar comigo, tá, Fábio? Depois eu quero conversar com você, quero sentar, quero te dar um abraço, quero ver o que eu e o Márcio Tadeu, a gente pode estar junto com você. Isso não é te ajudar em nada, não, é só estar junto. A gente quer participar disso. Esse tipo dessas vitórias eu quero participar sempre, cara. Tem um menino lá de Cascavel que passou também, lembra? Ah, o de Cascavel, a gente tem um lá que é o maior barato. Ele trabalha na Polícia Federal Administrativa. Ele é muito engraçado, cara. Ele tem uma doença degenerativa, onde um olho é totalmente cego. E ele fez a cirurgia, não deu certo. O outro, ele estava perdendo a visão progressivamente. Então ele estava com 15% na época. E aí ele poderia fazer a visão, ele poderia fazer a cirurgia, mas não teria garantia que é igual a outra. E aí ele conversando comigo, ele falou, não, Evandro, o negócio é o seguinte, cara, eu vou fazer assim, eu já montei meu apartamento, agora eu já sou servidor público, eu trabalho na Polícia Federal e tal, o que eu estou fazendo? A minha visão está apagando, mas eu estou gravando onde está tudo, porque depois não tem problema, porque eu não nasci cego, então eu tenho algumas dificuldades, mas eu vou romper e tal. Assim, ele está sempre alegre. Agora ele está lá e está com 3%, ele foi visitar a gente, e ele falou, assim que apagar eu faço, mas se não fizer, eu já lembrei do seu rosto. Porra, eu fico pensando que eu vou para casa, que filha da puta que sou eu, que tenho direito de ficar cansado, direito de falar que, porra, tô cansado, não vou estudar, cara, não tem dinheiro. Porra, que merda, cara. Assim, pega essas lições de vida e esses meninos devem ser heróis da vida da gente, e passar isso para vocês abrirem menos a boca ali, porque se você abrir a boca do jeito que você abriu, você replica para todo mundo que tá ali. Quem tem TDAH é assim, cara. Para você mexer menos no celular que tá mexendo enquanto o professor tá aqui dando aula para você se importar mais, porque você tem tudo, cara. Papai do céu te deu saúde. Então levanta a cabeça, se espelha. Isso aí sim, é se espelhar em pessoas de sucesso. Eu me espelho nessas pessoas para todo dia ser melhor. Então, cara, parabéns. Putz, tu é foda, moleque. Eu quero estar junto com você, quero conhecer a tua história, quero fazer parte dessa história, eu quero que você conte comigo sempre, porque eu sinto muito orgulho de pessoas que têm algum tipo de limitação frente a gente, que nós somos uns babacas reclamões, e ainda assim batalham mais que a gente, cara. Isso é bacana, é isso que faz a gente estar aqui, sabia? É isso que faz a gente ser professor, é isso que faz. Tem muita gente que pergunta, pô, o Evandro ficou rico e ainda vem dar aula, fica de madrugada. Quando a gente pergunta isso, né, cara? Bastante. Pô, o Evandro tem aquele carrão e fica aqui o final de semana inteiro. Eu falo, porra, meu bro, mas o que me deixa feliz é ajudar as pessoas, é estar junto com as pessoas. É isso que me deixa feliz. Então, nessa transição, nesse sorteio, eu vi ele aqui, o rapaz me avisou ali, que é o monitor do Tadeu, a sensibilidade do Tadeu. Não foi à toa que eu cheguei aqui em Goiânia, não, cara. Porque quando eu conheci o Tadeu assim, a gente vai tendo essa sensibilidade, um negócio chamado fit com as pessoas. Então, cara, parabéns, tá? Eu queria te dar esses parabéns. Uhul! Valeu. E ó, tamo junto. Valeu? É isso aí. Vamos sortear agora. Ô, Tchê, você ajuda lá. Aí, ó. Tá demorando. É Fábio, né? Fábio, Fábio, ó. Eu sou o Tchê. Imagina o seguinte, eu tenho 80 quilos, tá? E o Evandro tem 1,86 m, tá?
E o Tchê tem 80, o Tchê é magrinho. O pessoal fala que é gordo, mas não, é magro, tá? Beleza? Não acredita no que esse povo fala aí. Até... Qual que é o... O Tadeu também. O Tadeu é magrinho. Tadeu, pega Tadeu no meu. magrinho. Ô... Tadeu, pega no meu. O último número aí parece que era o 914. Tem algum maior que 914 aí? Qual que é o maior aí? 940. Fala o número aí de... O 1 e o 2 já foi. Do 3 ao 941. Não, 3 é sacanagem. Vai lá. Pera aí. Fala aí. Presta atenção. Alô. Dá outro microfone aí. 127. Só um vai gostar, o resto não vai, mano. É assim que funciona o sorteio. 127, tá aí? Eita. Chega aí. Eita. Esse é 2 cliques. Aqui, ó. Aí, mano. Alô. Aí, mano. Você que é o 127 ou essa pulseirinha sua? Você não fraudou ela, cara? Vocês não param não é 127 mesmo. Pago ele. Agora tudo, hein? Isso aí é Wanda. Só 2.500 exercícios, 1.013 páginas. 67, Liberado, patinete. Vamos lá. Vai, Boa tarde. Thalios. Vai, Thalios. Boa tarde, pessoal. Ai, Thalios. Os caras não deixam eu dar aula, pô. Tô lá esperando, eu venho, volto, vai, Ai, volto, vai, volto. Thalios. Ai, quieta lá, rapaz. Sossega teu facho. Vamos lá. Pessoal, quem não me conhece, meu nome é Thalios. Sou professor também do Alfacom. A gente está aqui numa parceria bem legal com o Diferencial, podendo vir aqui. Valeu, cara. Podendo vir aqui fazer um trabalho bacana com vocês. Está muito legal. A gente foi muito bem recebido. É a segunda vez que eu venho para Goiânia. A primeira vez não foi muito legal, não, que eu vim como concurseiro. Vim fazer uma prova aqui, não conheci nada da cidade, né? Só conheci o hotel, o lugar de prova e os lugares que deram problema no meio do caminho. Aquelas dicas sempre dá em prova, tal. Nosso ônibus foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, tal. Foi umas que desgraçado. Podia dar errado, deu errado. E essa segunda outra vez foi bem mais legal. O que foi? Pode crer, tá com os dois ali. Valeu. E é bem legal estar aqui, é bem legal estar participando de tudo isso pelo seguinte, o que vocês estão fazendo agora foi algo que a gente fez também, algo que eu fiz muito, que é o quê? Mudar a vida por meio de estudo. Chegar meio que abrir mão de muita coisa, né, cara? Porque realmente não é fácil ficar um sábado todo estudando, ficar um dia todo ralando aí, em prol de algo que a gente não tem fixo nas mãos. Porque tem coisa, por exemplo, fazer uma faculdade. Por mais barzinho que você frequente, você sabe que, mal e porcamente, no final daqueles anos, você vai ter um diploma. Concurso público não, você faz, você não tem assim um tempo, que passou aquele tempo, você pegou o teu cargo público. Querendo ou não, é algo que a gente não tem fixo em mãos e dá uma insegurança muito grande. Isso aí é algo que todo mundo sente, tá? Isso aí não é algo só seu, não. Deu certo para mim, deu certo para muita gente, vai dar certo para vocês também. Um dos concursos que eu vim fazer, que eu prestei, foi realmente que o TRT Goiás. Tomei um pau desgraçado, até hoje estou procurando o caminho da prova. Foi bem complicado. Aqueles primeiros concursos, sabe que a gente vai bem assim, com 3 meses de estudo, achando que é o cara, né? Achando que é quase o ministro do STF, vai lá gabaritar a prova. Leva um pau, você começa a corrigir a primeira matéria e já sabe que ficou ali já, que ele não precisa nem corrigir o resto, já ficou já. Mas aos pouquinhos fui alcançando os resultados e consegui chegar ao meu cargo. Hoje eu sou oficial de Justiça Federal, era o cargo que eu queria, porque é um cargo que tem uma remuneração bacana, tem uma flexibilidade de horário que me permite fazer o que eu gosto muito, que é dar aula. Eu passei no total de 10 concursos, esse cargo que eu passei foi um cargo que eu passei em primeiro lugar, mais por uma questão de necessidade mesmo, porque é um cargo só cadastro reserva. Então eu sofria tipo um bullying dobrado, né? Porque você sofre bullying de concurseiro, sabe como que é? Você é burro, vagabundo, você não estuda, você não quer nada com nada, é fracassado. Pô, às vezes está 2 meses estudando, já está sofrendo isso já. Se você não sofre, é só ser abençoado, né? Porque eu não conheço ninguém que não passa por isso. E eu sofri o dobro porque eu prestava concurso para um cargo que não tinha vagas. Era só cadastro de reserva. Então eu tinha que passar bem colocado e torcer para o mal alheio ainda, torcer para alguém morrer, ser demitido e tal, para liberar uma vaga. Então era tipo assim, você vai fazer um concurso, quantas vagas tem? Nenhuma. Tipo, você é doente mental, cara, por que você fazer um concurso que não tem vagas? Porque eu queria, falei, alguém vai conseguir, por que não eu, né? Que a gente tem a mania de duvidar muito da gente mesmo. E eu, uma época, quando eu estava estudando, isso até tem um pouco a ver com a aula de agora, eu quase desisti de estudar, porque eu já estava estudando mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, assim, já estava bem já não estava mais, sabe, aquele bobão, já estava bem nas provas. E fui fazer uma prova, achei que eu tinha passado, achei que eu tinha ido muito bem. Aí comecei a corrigir a prova na segunda-feira, comecei com português, né, primeira matéria. Certo, puta, sou foda, certo, errado, acontece, errado, putz, errado. Aí começou aquela sequência de errado. Eu nem terminei português, já tinha ficado para trás daquele concurso.
Fui corrigir outras matérias e veio um pau assim fodarástico na prova. Até coisa que eu sabia, eu consegui errar, sabe? Foi incrível. Nunca fui tão mal numa prova tão estudado. E aquele dia eu me senti a pessoa mais burra do mundo. Aquele dia eu não me senti digno de puxar uma carroça, porque por mais que eu estudasse, parece que não dava certo. Aí eu cogitei largar, porque eu falei, isso aqui não é para mim, não funciona, não sirvo para isso, eu sou burro, sou incapaz, sou incompetente. E na verdade só precisava de alguém que chegasse e falasse assim para mim, cara, não era a tua prova. Não era a tua prova, continua fazendo, continua testando que vão chegar outras, tá? Aquele dia eu chorei em cima dos meus materiais, não tenho nem vergonha de admitir isso aí, porque foi um dia muito foda mesmo. Eu fiquei uma manhã lá, chorei em cima, lembro que tinha até aquelas marcas assim nas páginas. Aí eu peguei, falei, o que eu vou fazer? Falei, fudeu, não tem mais nada para eu fazer. Era formado em Direito, não gostava de advogar, não virei nada como advogado, tinha umas causas. Falei, se eu sou burro, vou estudar até deixar de ser burro. E não era questão de burrice, era questão de pressa mesmo, tá? Era questão de pressa. A gente tiver um pouquinho mais de paciência, a gente consegue chegar lá. Então tem que saber que sempre vão ter outras provas, outras oportunidades. E não estou falando isso, aquela coisa, tá jogando uma zica que eu não vou passar nesse concurso. Não é. O simples fato de você saber que vai ter uma outra oportunidade, isso aí te tira o peso das costas e parece que você vai mais leve fazer a prova, você faz a prova melhor. E uma coisa, o pessoal sempre me pergunta, quando foi que você deslanchou no estudo? Foi quando eu dei um passo para trás e consegui identificar onde eu estava errando. Porque, a gente tinha milhares de leis, milhares de artigos para ler, vocês sabem disso. A banca pegava, copiava um, colava na prova, trocava uma palavra. Eu falei, jamais vou passar no concurso público, porque como é possível eu decorar tudo de tudo? Ele trocou uma palavra. Eu falei, ou eu sou burro, ou isso aqui é fraude, ou é as duas coisas, eu não sei. Aí depois eu fui ver que era meio bizonhice mesmo. Eu não precisava decorar tudo, eu precisava decorar aquela palavra que a banca muda, o ponto-chave, o resuminho. Aí que eu fui aprendendo a fazer meus resumos, encontrar o núcleo do conceito, aquelas palavrinhas mágicas que são que trocam em prova. Depois que eu dei aquele passão para trás, fiquei uns meses me preparando, todo esse material, e estava pronto, foi aí que eu deslanchei nas aprovações. 7º lugar, 4º lugar, 1º lugar, aí que veio tudo, porque eu tinha encontrado o caminho. E é mais ou menos o que a gente vai trabalhar agora. Peguei para a gente trabalhar um tópico de constitucional, que é bem tranquilo, um tópico bem gostoso até, que é o tópico de direitos de nacionalidade, um tópicozinho bem de boa. E o que a gente vai, vocês vão reparar? Vocês têm no materialzinho aí impresso, um pouco mais extenso, a explicação mais elaborada e tal. A gente vai trabalhar junto aqui, direto na veia, o ponto-chave, a palavrinha que a banca muda, o resuminho mesmo. Tipo assim, se você pega e analisa só o resumo puro e friamente, ele não serve para nada. Mas você, lembrando da palavra-chave, do conceitinho-chave, parece que todo o restante vai desenrolando. E vamos treinar isso conforme a gente vai desenrolando a aula, eu vou dando os toques desse aí também. E depois, se estiver fluindo legal, tiver tempo, eu conto rapidinho aí a história dos 3 momentos mais legais, tá, da vida do concurseiro. Isso pode ter certeza, pode anotar. Se for mentira, você me manda uma mensagem e me avisa depois, mas pode ter certeza. Os 3 momentos mais legais da vida do concurseiro, vocês vão ver quais são, e vocês vão passar por isso se Deus quiser. Mas antes disso, bunda na cadeira e muito estudo. Olha só. Falar de direitos de nacionalidade. Primeira coisa, direitos de nacionalidade é uma parte de direitos e garantias fundamentais. Para que serve direitos de nacionalidade? Para saber quem é nacional, para saber quem é brasileiro. Então são regras que definem quem são os brasileiros. Só que tem que tomar um cuidado que nós temos 2 tipos de nacionalidade. A nacionalidade originária e a nacionalidade secundária. Tá no nome. Nacionalidade originária. O cara é nacional desde a sua origem. Ele nasce brasileiro, ele é brasileiro nato, considera-se que ele sempre foi brasileiro, ele é tipo brasileiro pra caralho, assim, ele é muito brasileiro, ele é brasileiro desde a sua origem. E tem um segundo tipo, olha só, nacionalidade secundária. A nacionalidade brasileira não é a primeira nacionalidade dele, ele tem outra, ou até outras, é uma nacionalidade secundária, ele não era brasileiro, ele virou brasileiro depois, são os naturalizados. Então, originária, desde a origem, secundária, não é a primeira nacionalidade dele, a nacionalidade brasileira é a segunda, a terceira, depende de qual que ele está passando, mas a primeira não é. Pode trocar para mim, slides, por favor. Eu tenho um negocinho aqui. Ixi, rapaz, eu sou meio capial, vou fazer merda com isso aqui. Beleza. Então, eu vi você apanhando isso aqui, eu falei, não vou me meter nisso aqui não. Mas vamos lá. Para a gente fixar a nacionalidade, nós temos no Brasil 2 critérios para fixar a nacionalidade. Vamos começar a falar um pouquinho primeiro da nacionalidade originária. Como a gente define quando alguém é nacional nato, brasileiro, nato, palavrinha mágica em prova. Sabe o que a banca vai fazer? Fica ligado nisso. Ela vai narrar todo um conceito de nacionalidade, desses casos agora, e vai falar naturalizado. Já está errado. Primeira coisa que você faz quando fala de nacionalidade, você procura essa banca que está falando do nato ou do naturalizado. Nesse caso, a gente vai bater aqui, os brasileiros natos.
Nós temos 2 critérios para definir quem é brasileiro nato. O primeiro é o critério do ius solis. Ai, que nome chique, coisa bonita falar em latim. É porque cai em prova. Eu não sou muito adepto do juridiquês, essa frescura não, mas quando esses termos em latim caem em prova, a gente tem que saber também. Mas é fácil, cara, tá no nome. Ius soli, soli de solo. Por que solo? Território nacional. Quem nasce no solo nacional, quem nasce no território nacional, é considerado brasileiro. Nesse caso, todas as pessoas que nascerem, em regra, tá? Já chegamos às exceções, que nascerem no território nacional, são brasileiros. E tem um segundo critério, que é o critério ius sanguinis, sanguinis de sangue. O cara não nasceu no Brasil, mas ele tem sangue de brasileiro. Ele é filho de brasileiro. Legal, pode trocar. Pode trocar, só uma nomenclaturazinha, vamos começar a entrar nos casos já. Olha só, vamos começar pelo critério do ius soli, soli é de solo. A banca pode chamar para você também prova de critério da territorialidade. Porque o Brasil é um país meio fácil. Como assim? Bicho, nasceu no Brasil é brasileiro. Simples desse jeito. Não tem toda aquela frescura de alguns países e tal. Aqui não, o Brasil é bem de boa. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Por isso, ius soli, critério da territorialidade. Nesse caso, é a regra geral. É a regra geral que nós temos, é o critério da territorialidade. O que ele fala? Nasceu no Brasil? É brasileiro. Ainda que filho de pais estrangeiros. Mesmo que o pai e a mãe, os dois sejam estrangeiros, nasceu no Brasil? É brasileiro. Essa é a regra mais geral que nós temos. Mas agora entra a primeira exceção. A pessoa nasceu no Brasil e é filho de estrangeiro. Mas um dos seus pais já basta. Se estiver a serviço do seu país, já está fora, já não é mais brasileiro. Professor, não entendi. Vamos entender. Vamos com calma. A regra geral primeiro. Nasceu no Brasil? É brasileiro. Ainda que é filhos de pais estrangeiros? Legal. Qual que é a exceção? É quando os pais estão a serviço, do seu país. Primeira pergunta. Os dois pais precisam estar a serviço do seu país? Basta um. Às vezes nem sabe quem é o pai, como que vai, né? Às vezes a mãe deu uma passeada ali, vai saber quem que é o pai. Não tem também, morreu, sei lá. Não precisa, basta um. Basta um. Às vezes a mãe veio trabalhar, o pai veio acompanhar. Não importa, basta um. Pegadinha de prova agora. A banca fala assim, que a mãe é americana e está a serviço do Uruguai no Brasil quando o filho nasce aqui. Se enquadra na exceção? Não enquadra, por quê? Olha só, ele tem que estar a serviço do seu país. Pegadinha master do CESP. Se ele está a serviço de outro país, já era. Já está fora, é considerado brasileiro. Então, o único caso da territorialidade que não é brasileiro é quando um dos pais está a serviço do, a palavrinha mágica, seu país. Destaque na palavrinha seu. Tranquilo até aqui? Firmeza. Próximo slide. Agora o segundo critério. Às vezes, a pessoa não nasceu no Brasil, mas ela tem sangue de brasileiro. Agora o critério do ius sanguinis, ou critério sanguíneo. É quando aquela pessoa não nasceu no Brasil, mas é filho de pai ou mãe brasileiros. De novo, é quando a pessoa nasceu fora do país. Ele não nasceu no território nacional. Então não rola o critério da territorialidade. Não rola o critério da territorialidade. Mas ele é filho de brasileiro. Primeira pergunta está destacado. Precisa ser filho de pai e mãe brasileiro? Basta um deles. Ou o pai ou a mãe já resolveu o problema. Só que vem cá. O cabra nasceu no exterior. É filho de brasileiro. Ele já é automaticamente brasileiro nato? Ainda não. Tem que preencher mais um desses requisitos. O primeiro requisito. Qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. É tipo assim, o cara é um diplomata, ele é brasileiro, é diplomata, está a serviço da República Federativa do Brasil, pode ser União, Estado, DF, município, qualquer um dos entes federados. E esse cara está no estrangeiro, o filho dele nasce no estrangeiro. Essa criança é considerada brasileiro nato. Segundo caso, imagina que tem 2 brasileiros que estão morando no estrangeiro e estão trabalhando lá em iniciativa privada. Nasce um filho deles lá no estrangeiro. Para que essa criança tenha nacionalidade brasileira, eles podem fazer o quê? O registro. Palavrinha mágica, registro. Eles registram, olha só a pegadinha da prova, hein? Em repartição brasileira. Por exemplo, eles estão na Inglaterra. Ele vai lá e registra em uma repartição inglesa. Não vai rolar. Tem que ser registro em repartição brasileira. Outra pegadinha para ficar de olho. E o próximo caso é quando tem feito aquela nacionalidade por opção. A pessoa é filho de pai e mãe brasileira e nasceu no exterior. E o pai e a mãe é meio vagabundão. Não registraram, não estava a serviço. Beleza. Essa criança, que agora não vai mais ser criança, depois de atingida a maioridade, depois de ter feito 18 anos, ela vem fazer 2 coisas, residir no Brasil
e fazer a opção. Cuidado com essa. Primeiro, tem idade mínima? Tem. Maioridade, 18 anos. Tem idade máxima? Não tem. Pode ser uma Matusalém com 147 anos que não dá nada. Pode vir aqui, não tem prazo máximo. O que tem é uma idade mínima. Então, aquela criança que nasceu no exterior, que não é mais criança, agora é um adulto, tem 18 anos, ele tem que residir no Brasil e fazer a opção. Ele faz a opção. Vamos lá. Que vem uma questãozinha que pega muita gente. Ela fala assim, ó. Aí pode ser uma assertiva, uma alternativa, tá? Que vem com esse tipo de pegadinha, ela fala assim para você. Serão brasileiros natos os nascidos fora do país, filho de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil e seja feito o registro e repartição brasileira e em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, faça opção. Está errado por causa do quê? Do conectivo, não é e, é ou, basta uma dessas opções. A partir do momento que a banca fala desde que, ela está exigindo que você preencha todos, e você não precisa preencher todos. Se você preencher um desses requisitos, já é considerado brasileiro nato. Olha só, uma outra pegadinha de prova. A banca fala assim para você, tá? O CESP, assim como a maioria das bancas examinadoras, ele faz igual o mágico. Ele fica assim, ó, minha mão, ó minha mão, ó minha mão. E aqui embaixo que ele faz a mágica dele sem você perceber. Por isso que a gente cai em muito erro em prova, muita pegadinha mesmo. Porque, bicho, eu sei que agora parece tranquilo, mas na prova tem português. Relembra essa matéria meio de bosta? Não tem, né? Beleza. Tem informática, tem lá constitucional, justiça penal, tem aquele monte de matérias. Depois que passa um certo tempo, você já está meio bisonhão mesmo, você já está cansado, está estressado, a ansiedade já está pegando mais pesado, teu rendimento cai. E para você deixar uma palavrinha para trás, não custa, é muito fácil, cuidado com esses pontos. Quer ver? A banca fala assim, serão considerados brasileiros naturalizados o filho de pai ou mãe brasileira que nasceu no estrangeiro e desde que seja feito o registro e repartição brasileira. Beleza. Elaborei mal e porcamente a questão, né? Porque a pegadinha está no começo. Eu falei brasileiro naturalizado, é brasileiro nato. É muito comum isso, viu? Na prova vai lá e grifa, marca se ela está falando nato ou naturalizado. Cuidado com essa pegadinha também. Pode trocar. O que a gente acabou de ver? Os casos em que a pessoa é considerada brasileiro desde a sua origem. Ele é brasileiro nato. Nós temos dois critérios. A regra geral, que é o ius soli, critério do solo, e o critério também sanguíneo, que é o critério ius sanguíneo, filho de pai e mãe brasileira. Dá uma boa olhada, tá? A matéria é simples, é fácil, é gostosa, é curta, mas é aí que a banca pega pesado. Ela troca palavrinhas, ela troca o e pelo ou, ela vai fazendo essas maracutaias dela, só que a gente já está treinando para isso, pode ter certeza que você não cai nessa não. Depois nós temos a nacionalidade secundária. Olha só, na nacionalidade secundária, o cara não nasceu brasileiro, mas ele vai virar brasileiro. Ele não nasceu brasileiro, ele tem uma outra nacionalidade. E agora ele vai adquirir a nacionalidade brasileira, que no caso é o naturalizado. Nós temos dois requisitos na Constituição, fácil pra caramba, sempre cai do mesmo jeito, a banca inverte esses requisitos. Olha só, serão considerados brasileiros naturalizados, primeiro caso. Aqui é o seguinte, quando o cara vem morar no Brasil, antes disso, qual que é a matéria mais difícil da prova? Qual que é a matéria mais difícil de qualquer concurso público? É lógico que é o português. Aprender essa merda é difícil pra caralho. Então, se o cara sabe falar português, ele já sabe pelo menos conversar com a gente. Se ele sabe falar português, que esse troço é difícil, ele já consegue conversar com a gente. Então, o requisito para ele se naturalizar é mais simples. O que esse cabra precisa? Residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. 1 ano basta, porque ele já conversa com a gente. Agora, se o cara não for oriundo de um país que fala a língua portuguesa, ele vai ter que morar no Brasil ininterruptamente pelo prazo mínimo que leva para a gente aprender o português, que é o quê? 15 anos. Então esse cara tem que morar 15 para aprender, né? Eu preciso aprender bem aprendidinho. Para passar no concurso não é tudo isso não. Acertando a questão tá beleza. Mas essa merda é foda, sempre foi meu calcanhar de Aquiles em prova. Mas deixa a mágoa para lá. Olha só. O que muda aqui? Depende de onde o cara vem. Se o cara veio de um país que fala a língua portuguesa, ele já conversa com a gente. É mais fácil ele ser naturalizado. Nesse caso, preciso que residência por 1 ano e idoneidade moral. Vamos lá. O que é esse 1 ano ininterrupto? Ele tem que morar aqui. Um exemplo, que já caiu em prova. O cara veio aqui no Brasil. Está morando no Brasil por 6 meses. Ele vai visitar a família dele no exterior, fica lá 1 semana e volta para o Brasil. Cessou esse prazo aqui? O prazo já era? Não, pô, o cara não parou de morar no Brasil. Ele só foi tirar umas férias. Nesse caso, não cessa. A moradia ininterrupta é quando ele mora com fins de realmente estar morando aqui, entendeu? Ele não está com fins permanentes. Ele não vai e volta. Agora, por exemplo, o cara vai
mora 6 meses, volta para o país dele, fica tipo 1 ano lá e volta aqui, o prazo volta do zero. Já era, o prazo volta do zero. Primeiro detalhe. Segundo, se o cara não vem de um país que fala a língua portuguesa, fala qualquer outra língua, nesse caso, aí é um tempinho um pouco maior. 15 anos é ausência de condenação penal. Bem fácil, tá? Quais são os cuidados? A banca, inverte. O restante se lembra em prova sem a menor crise. Pode trocar para mim, Gustavo, por favor. O português equiparado. Como a gente tem uma relação muito próxima com Portugal, esse povo abusou da gente muito tempo, né? A gente meio ficou acostumado com isso já, a gente tem então uma relação um pouco próxima mesmo, que funciona o seguinte: tudo o que fizerem com o brasileiro lá em Portugal, a gente faz com o português aqui. É mais ou menos assim. Tudo o que Portugal fornecer aos brasileiros, a forma que ele tratar o brasileiro lá, a gente trata o português aqui, porque é um português equiparado a brasileiro. Esse cara não é brasileiro. Olha o nome dele, português equiparado. Ele não é brasileiro, ele é um português que faz jus aos mesmos direitos que os brasileiros. Tem algo que a banca trabalha de forma até um pouco equivocada, mas já mando para vocês. Vamos no básico primeiro. Olha só, o português, ele só tem que morar no Brasil. Quanto tempo? Morar no Brasil. A Constituição Federal não colocou prazo. Cuidado para não confundir o seguinte, aquela regrinha que a gente viu antes. O cara que é oriundo de países de língua portuguesa, 1 ano ininterrupto, idoneidade moral. Não confunda com esse cara aqui. Aqui é diferente. Aqui é só o português, o cara de Portugal mesmo. Morou no Brasil. Tudo que houver reciprocidade em Portugal, a gente aplica para o cara também. Mas ele não é brasileiro. Ele é o português equiparado. Já caíram algumas questões e que o CESP fala o seguinte, bem do CESP isso, tá? Que ele fala que nesse caso ele faz jus aos mesmos direitos que o brasileiro naturalizado. Não é bem assim se a gente for analisar de forma bem criteriosa, mas não tem discussão, quem manda é a banca. A banca está mandando, a gente só obedece. Então, se ela perguntar, se ela afirmar para você que o português equiparado faz jus aos mesmos direitos que o naturalizado, show de bola, correto. Por quê? Porque é o que a banca quer, a banca manda, tá? A banca manda, não tem posição A, B e C, quem manda é a banca. Legal, pode passar também. Isso aqui é bem tranquilo, o português equiparado ninguém erra não. Só cuidado para não fazer a pegadinha com o prazo de 1 ano que a gente viu antes. O que a gente viu? As regras para alguém ser considerado brasileiro nato ou naturalizado. E o que muda? A Constituição Federal fala que não pode ser feita distinção entre o nato e o naturalizado. A lei não pode criar distinções. Então não pode vir, por exemplo, um estatuto e criar uma distinção. As distinções que existem entre os brasileiros natos e naturalizados estão onde? Na própria Constituição Federal. E para o edital de vocês, as duas que são cobradíssimas são essas que a gente vai analisar agora. A primeira são aqueles cargos privativos de brasileiro nato. Olha só. Alguns cargos somente podem ser ocupados pelo cara que nasceu brasileiro, o cara que tem a nacionalidade originária, o brasileiro nato. A primeira é a regrinha do MP3.com. Por que MP3.com? O M, o P3, que são 3 P's, o ponto é só para dar uma liga, e o com. Regrinha bem famosa. Então o M, P3.com. Um M, 3 P's, o ponto só para dar uma liga, e o com. Vamos lá, o M, ministro do Supremo Tribunal Federal. O primeiro P, presidente da República e vice. O segundo, presidente da Câmara. O terceiro, presidente do Senado. Vamos às pegadinhas antes de a gente partir para os outros. Olha só, sabe o que é fácil esse aqui? Sabe o que a gente está olhando aqui? A linha sucessória da cadeira mais importante do Brasil. Qual que é o cargo mais foderástico do Brasil? Presidente da República. Então, para colocar bunda na cadeira de presidente da República, tem que ser brasileiro pra caramba, tem que ser brasileiro nato. Isso aqui é a linha sucessória do presidente. Olha lá, o presidente matou o presidente, quem que assume? O vice. Mata um, mata dois, quem que assume agora? Presidente da Câmara, depois presidente do Senado, depois o presidente do STF. Ô professor, olha só, por que tem essa diferença aqui? Que quando a gente fala da Câmara e do Senado, tem que ser o presidente, e do STF não precisa ser presidente qualquer um dos 11 ministros, porque é a seguinte regra: o presidente do Senado e da Câmara, ele vai ser votado para virar presidente do Senado e da Câmara. O cara, para ser deputado federal ou senador, ele não precisa ser nato, ele pode ser naturalizado. Agora, para ser presidente da Câmara ou do Senado, tem que ser nato. Primeira pegadinha de prova: somente brasileiro nato poderá ser senador. Está errado. A gente exige a nacionalidade nata para ele ser presidente do Senado. Câmara dos Deputados, a mesma coisa. O cara, para ser deputado federal, tem que ser brasileiro nato? Não precisa. E para ser presidente da Câmara dos Deputados? Aí precisa. Ministro do STF
São 11 cadeiras. E eles sabem brincar. Aquilo é feito de forma rotativa. O cargo de presidente do STF, uma hora ou outra, qualquer um deles serão. É rotativo. Então, se o cara é ministro do STF, uma hora ou outra, ele vai ser presidente do STF. E já pensou, bem numa desgraceira dessa acontecendo, o cara que está na Brasileiro Nato? Então não vai rolar. Então, primeira pegadinha, não é presidente do STF, é ministro do STF. Não é senador, não é deputado, é presidente do Senado e presidente da Câmara. Muito cuidado com essa pegadinha, tá? Que na prova banca leva a gente a erro. Essa é a linha sucessória do cargo mais foda do Brasil. Os outros são cargos-chave na segurança nacional. Olha só, carreira diplomática. É o cara que nos representa internacionalmente. Imagina que vem um argentino bem puto com a gente, se naturaliza, passa num concurso público, aí vai lá, ser embaixador nosso lá nos Estados Unidos. Aí ele chega para os Estados Unidos e fala: vocês são todos uns bosta, nós vamos foder com vocês não aguentam meia hora de porrada com a gente. Filha da puta, eles vão soltar bomba na gente. Não dá não. Para o cara fazer um cargo de carreira diplomática, tem que ser brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, é a mesma coisa, é o cara que aperta o botão que vai explodir tudo, tem que ser brasileiro nato. E o outro, ministro de Estado, olha só, da Defesa. O cara, para ser, por exemplo, ministro de Estado das Relações Exteriores, tem que ser nato? Não tem que ser nato. No caso de ministérios de Estado, o único que exige a nacionalidade originária é ministro de Estado da Defesa. Cara, olha que troço pequenininho, fácil, quanta pegadinha vem em prova? Vem um absurdo de pegadinha em prova. Essa é aquela questão que você no dia da prova cai na pegadinha, no outro dia você quer se matar, você quer morrer, você não acredita que você errou uma questão dessa. É porque você tem que aprender a identificar o ponto-chave na prova, tá? São esses os pontos que vão fazer diferença na tua provinha. Então toma cuidado. Vamos lá, Lustosa, pode passar mais um. Outra regrinha também cobradaça, que tem um pezinho lá em artigo 5º também espalhado para a CF. São as regras a respeito da extradição. Como funciona a extradição? Primeira coisa, o brasileiro nato. Quando que a gente extradita? Nunca. O brasileiro nato pode ser coisa ruim, mas é coisa ruim nossa. A gente nunca vai extraditar esse cara. O nato não pode ser extraditado. Se por acaso ele perder a nacionalidade brasileira, ele que se foda. Agora, se ele é brasileiro nato, ele jamais pode ser extraditado. E o naturalizado, dá para extraditar? Dá. Mas olha só, ele pode ser extraditado por ter cometido um crime comum. Como assim? O cara é um estrangeiro. Ele fez cagado no país dele, mudou para o Brasil e se naturalizou brasileiro. Nesse caso, ele pode ser extraditado? Pode. Ele pode ser extraditado por crime comum que ele praticou antes da naturalização. Se foi um crime comum que ele praticou após a naturalização, não vai rolar. Não vai rolar. É crime comum, olha lá a palavrinha mágica, antes da naturalização. Agora, por tráfico, o negócio é diferente. Mexeu com os tóxicos, a coisa fica diferente. Se o crime que ele cometeu for de tráfico, aí já era. Pode ser antes ou depois. Isso não está expresso na CF, mas já é pacífico, inclusive, para a banca. Então, vamos lá. Quando que o nato pode ser naturalizado? Quando mesmo? Nunca. A questãozinha fala assim para você, o brasileiro nato poderá ser extraditado por crime comum praticado antes da naturalização. Ficou até sem pé nem cabeça, né? Mas está errado, porque o nato nunca é extraditado. É um naturalizado por crime comum antes, ou tráfico antes ou depois. E o estrangeiro? O estrangeiro que se foda, o estrangeiro não é brasileiro, que a gente vai arrumar treta com outro país por causa dele. Estamos nem aí para o estrangeiro, não. Só que é o seguinte, o Brasil é um país regido pela concessão de asilo político. Tem um estrangeiro aqui, outro país pediu, tchau. A regra é essa, a gente extradita o cara. Só que se por acaso for um crime político ou de opinião, não rola extradição. Então a regra é mandar o estrangeiro embora. Estrangeiro, tchau, estamos nem aí para ele não. Só que se for um crime político ou de opinião, aí não rola a extradição. Toma cuidado com essas pegadinhas. Essa parte aí, já fechou, é o último, né? Tem mais um ainda? Não tem não, louco. Ah, é verdade, tem mais um ainda. Essa regrinha, ninguém lembra dela nem estudar nem na prova. Tinha uma regrinha também que a gente passa muito batido, né? Volta o slide aí, volta aí, João Paulo. Você não fala assim, mas tá todo mundo olhando já e não dá. Como falando, sem olhar, com 2 troços desse tamanho de cada lado. Eu achei engraçado pra caramba a hora que começou o evento, ele não tá vendo, né? O Evandro começou assim, né? Então, vamos passar o slide aqui, não sei o quê. Eu falei, velho, esse do meio não vai ter slide, ele é um dos lados, né? Eu falei que capial, rapaz, ele tá aqui no do meio apontando aqui, eu rachando o bico no fundo, ele ficou uns 15 minutos falando disso. Depois o João Paulo vai contar umas piadas pior que essa, tá? Então isso é o meu consolo. Mas olha só, ô João Paulo, depois você salva meu filme contando umas pior que essa, tá? Olha só,
Tem algumas regras, tem umas regrinhas, umas questões que falam assim: são considerados símbolos da República Federativa do Brasil o hino, a moeda, as armas e os selos. A questão está errado. Os símbolos da República Federativa do Brasil é o quê? O Bahias. Coloca lá o Bahias, vamos ver. O Bahias, a bandeira nacional, o hino, as armas e os selos. Moeda não é símbolo nacional. Cuidado com essa pegadinha. Então lembra da regrinha do Bahias. Esses são os símbolos da República Federativa do Brasil. E vem cá, os demais entes federados, Estado, DF, município, eles podem ter símbolos próprios? Claro que pode. Nunca viu a bandeira do Estado, a bandeira do município. Eles podem ter símbolos próprios, sim. Na pior das hipóteses, a banca fala não. E cuidado, tá, que ela tenta enfiar no meio aí a moeda, e a moeda não é símbolo da República Federativa do Brasil. O tópico é mínimo, tópico bem curtinho. Claro, tem mais algumas coisas, tá? Mas fiquem de olho nos detalhes. Sabe por que eu gosto muito da ênfase nessas partes? Quando vem aquela questão, piroca grossa, mas aquela questão que vem para arrebentar. Velho, beleza? Vai fazer o quê? Você errou, você não sabe que merda é aquela, faz parte. O duro é quando é algo simples. Isso que você não pode perder. Quando é algo fácil, é lá que você não pode deixar para trás. Se vê aquela questão para arrebentar todo mundo, sabe aquela questão que cobrou uma jurisprudência da STJ que você nunca viu na vida? De um texto de lei que você nunca leu também? Beleza, todo mundo vai errar. O nome disso é fudeção isonômica, ela fode todo mundo. Não dá nada. O duro é quando você erra um troço simples. Aí fica ruim, entendeu? Aí não vai fluir mais tanto. Tá no finzinho já, né? 3 minutinhos? Beleza. Pessoal, esses eram os pontos que eu queria trabalhar com o constitucional. A gente vai voltar com o administrativo depois. Mas já que tem 3 minutinhos ali, deixa eu falar rapidão com vocês quais são os 3 momentos que, se vocês não desistirem, vocês nunca vão esquecer na vida de vocês. Os 3 momentos mais marcantes na vida de um concurseiro. O primeiro desses momentos, cara, parece mentira. Toda vez que eu conto, já contei a história umas 1000 vezes já. Aqueles velhos que ficam repetindo. Toda vez que eu conto, eu chego a arrepiar. É quando você vê teu nome no Diário Oficial. Aquele é o momento mais assim marcante de todos, tá? Dos 3 momentos, aquele é o mais marcante. Porque, bicho, você estuda, é pau. Na hora que você vê teu nome lá, você fala, caralho, não é que eu consegui mesmo? Eu lembro até hoje, quando eu consegui colocar meu nome lá, foi uma prova que eu tinha ido muito bem. Eu tinha feito 56 pontos e 60, 56 pontos e 60, só tinha redação. E na redação dava para fazer uma merda do tamanho do mundo, inclusive ser até eliminado do concurso. Só que eu estava esperando. Era um concurso que eu tinha ido bem, era uma prova bem difícil, tal, TRT15. E estava lá, né? F15, F5, porra, tanto tempo a gente até esquece, né? F5, é que eu apertava tão rápido que dava 3 clicadas assim de uma vez, tão rápido que era. F5, e ficava lá apertando. Eu lembro até hoje, meu computador, aqueles computadores de tubo ainda, e estava em cima daquelas mesas de bar, sabe, de ferro, porque minha escrivaninha tinha quebrado, meu pai até me ajudava na época, ele queria falar, não, vai lá comprar tua escrivaninha, tal parcela, eu estava com vergonha já daquilo, sabe, de estar naquela situação, eu falei, não vou, eu tenho que sofrer, quanto mais sofrer, mais rápido acho que vou passar nessa merda aqui, e estava lá, apertando. Na hora que abriu a lista, carregou a lista, eu saí descendo lá. Falei, puta que eu pariu, cara. Fui eliminado do concurso, meu nome nem na lista tá. Eu sou muito burro, Aí comecei de novo, toda aquele lenga-lenga, né? Eu vou puxar a carroça, tal, comecei tudo de novo. Aí eu voltei à lista e meu nome estava em primeiro lugar. Eu fiquei olhando, Thales Vinícius César de Moraes. Será que todo filho da puta com o mesmo nome que o meu, cara? Falei, não pode ser, velho. Eu falei, será que essa lista de ponta cabeça? Será que é a lista dos eliminados? Aí depois que eu eliminei todas essas hipóteses, eu caí na real. Falei, cara, é meu nome, sou eu mesmo. A gente pensa que quando a gente passar no concurso, a gente vai sair gritando, esfregando na cara dos parentes, tá ligado? Vai sair dançando pelado na rua, igual um índio. Cara, a sensação é de alívio. Eu só dei uma olhada assim para aquilo, eu respirei fundo, fiquei olhando para trás, fiquei ali, olhando para aquele troço uns 5 minutos. Eu falei, sou ali, ó. Fiquei igual um besta, uns 5 minutos olhando para aquilo. Sensação de alívio, porque eu sabia que agora ia. Porque eu tinha passado em outros concursos e não tinha sido chamado. Porque tem o segundo momento que já chega, e não tinha chamado. Ah não, eu falei, pô, peraí, eu passei em primeiro lugar. Se agora não for, eu vou pro mundo do crime, porque não é pra mim. Porque senão, velho, se em primeiro lugar não foi, nunca mais vai. Beleza. Aí depois que eu fui contar pra todo mundo, nos 10 minutos, curti aquele momento. A palavra mágica é alívio. Você vai sentir isso aí, cara. É uma coisa assim, dá a impressão de ter amarrar uma pedra no pé, pra você não sair voando. Tão leve que você sente. Só que tem um segundo momento. Porque uma coisa é ser aprovado. Alguns aqui estão passando por isso. Que é o quê? A nomeação, é ou não é? É uma bosta quando você é aprovado, fala, caralho, sou foda, passei no concurso. Aí você já vai lá, começa a gastar no cartão de crédito, vai fazer tudo aquelas merda, esfrega na cara de todo mundo e não te chama. O segundo momento muito legal é a nomeação, porque quando você é nomeado, a administração pública te chama.
Aí você sabe que realmente o cargo agora é seu. Aí virou de verdade. Esse é um momento muito legal, tá? Porque aí sim, aí você pode fazer aquela fogueira nos livros tal, depois que você foi nomeado. Cara, é um momento muito legal. Eu espero que você tenha a oportunidade também de um dia poder guardar isso. Eu guardo comigo a minha nomeação até hoje. Ela veio há mais ou menos 7 anos, quase como o tempo passa. Segura aí. Eu guardo ela comigo até hoje, porque é um símbolo de que tudo que eu fiz, todo o trabalho que eu tive, todo o esforço deu certo, funcionou. Espero que vocês possam ter isso também. É só um pedacinho de papel, é só um telegrama, que foi o telegrama me chamando para fazer o exame médico e já tomar posse. Então, nem sempre eles fazem por telegrama, não sei se consegue... Não consegue jogar no telão? Consegue jogar no telão aí, Lucas? Não? Entendi. Acho que isso é um não. Não, beleza, isso é um não. Esse aqui é o telegrama, tá? Tá bem judiadinho, bem surrado já. Oi? Vai passar de um por um, rapaz? Vou falar pra você que você vai passar de um por um aqui, você vai ficar puto comigo. Você vai ver. Passar de um por um, você tá louco? Porque é só um pedacinho de papel, cara, mas que tem um valor muito grande para mim, que representa todos os sábados que eu fiquei estudando, todos os domingos que eu fiquei estudando, todas as vezes que eu pensei em parar, eu continuei estudando, todas as vezes que eu... Sabe quando você acorda um dia para estudar, você fala, será que eu vou? Você tem aula, será que eu vou na aula? Será que hoje eu estudo? Sabe quando você pensa, será que eu vou? E eu decidi ir, e você decide ir. Obrigado. É bem esse mesmo, cara. Agora vira ele para mim, fazendo favor, então. Vamos ver se você é foda nesse tanto aí. Então é só um pedacinho de papel, cara, mas que representa toda uma batalha, toda uma trajetória. Porque eu fiquei mais ou menos de 2 anos e meio a 3 anos nessa luta. E foi bem difícil chegar ali. Só que depois que você chega, ninguém tira isso de você. Só se for muito burro e você perder porque fez cagada. Ninguém tira isso de você. E muitas vezes eu estou aqui com a carteira no bolso, estou aqui com a minha nomeação no bolso, e às vezes a gente tem, né, aqueles momentos ruins na vida, fica pensando, porra, que bosta, não sei o quê, fica aí, parece que reclamando de tudo. Aí eu só pego assim, coloco a mão no bolso, aí eu lembro que está aqui esse papelzinho aqui dentro, eu lembro do tempo que eu estudava, que eu estava fudido, que eu estava ralado, e fico pensando, porra, está tudo tão bem agora, né, cara? Então se um dia eu ver eu parado com a mão no bolso assim, ó, eu estou refletindo sobre a vida, eu estou lembrando, eu estou refletindo sobre a vida, porque eu lembro de toda essa parte. Então batalhem, tá? Porque é algo que ninguém tira de você, é algo que é seu. E o terceiro momento legal da vida concurseira, que você nunca vai esquecer, ele vem não na posse. A posse é um momento meio frio, todo mundo acha que a posse é o máximo, né? A posse é um momento meio esquisito até. E não é um exercício também. Ele vem aproximadamente 1 mês após o exercício. É quando você pega teu contra-cheque. Eu tomei posse dia 24 de novembro. A folha já estava fechada. Então novembro eu não recebi. Eu ia receber aquele proporcional de novembro, eu ia receber dezembro, o proporcional no 13º, e eu não sei por que cargas d'água, o tribunal me adiantou o 13º uma parte do outro ano. Tipo assim, minha primeira remuneração veio dobrada. A primeira vez que eu peguei na mão veio dobrada. Eu peguei aquele troço na mão e comecei a ver um monte de verba descrito, um monte de verba. Eu falei, caralho, essa porra é tudo dinheiro. Aí que fui me ligar que era dinheiro todo aquele negócio, nunca tive tanto dinheiro na vida. E como estava chegando o final de ano, estava chegando... Naquela época, a época que eu mais odiava no ano, que era Natal e Ano Novo. O Natal, principalmente. O Natal era um marco do fracasso na minha vida. Porque todo Natal, chegava Natal e falava, puta merda, estou aqui estudando de novo, não sou ninguém, não virei nada. Aí virava, sou um burro, vou puxar uma carroça, virar tudo de novo, né? Era o meu mimimi padrão. Todo Natal. E minha família também é muito grande, parentalhada reunia. Aí sabe como que é, né? Aquela rodinha de parente, tal, conversando, olhando por cima do ombro assim. Aí você chega, o assunto acaba. Quem sabe do que eu estou falando, não sabe? Se você não sabe, o Natal está chegando, você fica um pouco mais esperto que você vai descobrir. Você vai se ligar no que é. Que era uma bosta, cara, e sabe? Eu sempre fui muito polido, então as pessoas não falavam as coisas para mim. Falavam para pessoas próximas a mim, me machucava mais ainda. Que eu era burro, que eu era vagabundo, que eu estava enrolando, que eu não queria virar nada. Porque para mim ninguém falava. Uma vez só falaram. Uma pessoa veio falar, então, não sei o que, perguntou, já passou, tal? Aí eu peguei assim, né, uma conta, falei, isso aqui, você tem que acertar até dia 25, tá? Porque a pessoa falou, o que é isso? Uma conta. Mas por quê? Ué, você está cuidando da minha vida, está pagando as minhas contas? Aí a pessoa falou, não, eu só estou dando minha opinião. Eu falei, opinião é igual bunda, não é porque você tem que você tem que dar. Nunca mais me perguntaram aquilo. Então, nunca mais me perguntaram. Só que o pessoal que ficava comentando, para pessoas próximas a mim, me machucava mais ainda. Outro final de ano estava chegando, só que aquele momento, aquele Natal era diferente. Eu tinha pegado aquele puta contra-cheque, cara, era o dobro mais ou menos da minha remuneração normal. Então era dinheiro pra caralho. Aí, finalzão de ano, família reunida, tava lá, boyzão, né? E ficava andando com meu contra-cheque no bolso. Aí chegava perto daquela pessoa
vocês sabem, né? Tem aquela pessoa que você tem um carinho maior assim, que você vai conversar com ela na hora que você for aprovado. Aí eu fui pegar aqui um chiclete, caiu, falei, opa, caiu aqui um negócio aqui. Aí eu falei, olha que massa, cara. O nome do meu cargo, o nome do cargo, né? A hora que a pessoa olhou assim para a remuneração embaixo, caraca, é tudo isso aqui que você ganha? Falei, começo de carreira, tal, mas vai melhorando, a gente vai ganhando mais, você sabe como que é. Aí, bicho, aquele momento foi o melhor, cara. Esses 3 momentos, vocês nunca vão esquecer, tá? Eu sei que é feio, eu sei que é antiético, mas dá aquela esfregada assim na cara, é libertador. Então vamos estudar, vamos ralar, boa bunda na cadeira, que vai valer a pena. Valeu, pessoal. Valeu, galera, vocês são fora. Valeu, João. Daqui a pouco estamos aí com o administrativo de novo. Obrigado.